Fala pessoal, meu nome é José Carlos, estamos aqui hoje para mais um episódio, né, do nosso podcast Contratualizando. Esse episódio foi inspirado na atividade de extensão do curso de Direito. Esse podcast foi inspirado no curso de Direito Civil, né, da Faculdade de Unifique. E hoje, pessoal, vamos tirar algumas dúvidas, né, que alguns colegas nossos estão no Centro de Iguatu, nossos colegas de faculdade, Célio e Liza, perguntaram a alguns feirantes, né, no Centro de Iguatu. Também está aqui comigo hoje, nesse episódio, né, para acompanhar e tirar essas dúvidas, a nossa colega e amiga Jacina. E aí, pessoal, boa noite ou bom dia, não sei a hora que vocês estão assistindo esse vídeo. Pois é, como meu amigo Zé Carlos falou aqui, a gente, com base no nosso projeto de extensão, da nossa disciplina de Direito Civil, né, o assunto é contratos, e como meu amigo falou aqui, nossos colegas saíram nas ruas para coletar algumas dúvidas reais das pessoas, né, dos civis, da população de Iguatu. E aqui a gente vai tentar trazer de maneira resumida, simples e bem didática e mais prática possível a resposta dessas dúvidas. Bom, pessoal, e vamos saber aqui quais são as principais perguntas que chegaram aqui, né, do Centro de Iguatu, lá dos nossos colegas. Estou aqui com Dona Cícera, ela é aqui do Centro Comercial de Iguatu e ela tem uma dúvida para me perguntar. Dona Cícera, Todo contrato precisa ser registrado no cartório? e aí, você sabe? Pessoal, a dúvida da dona Cícera é uma dúvida bastante recorrente. Ela quer saber se todo contrato ele é necessariamente obrigatório ser registrado em cartório. Gente, e a resposta é não, não é obrigado. Um contrato, para ser válido, ele basta que tenha a vontade das partes, certo? Ele precisa ter um objeto lícito, que é uma coisa que não pode ser proibida por lei, e precisa ter partes capazes, seja uma pessoa maior de idade, uma pessoa que tenha consciência plena daquilo que ela está fazendo. Ela tem que ter consciência do que ela quer, da prestação que ela vai prestar, da obrigação e daquilo que ela vai receber. O registro em cartório, ele só se faz necessário para trazer uma certa segurança jurídica. Por exemplo, no caso de você ter um contrato com uma pessoa, você tem um contrato apenas de boca, e aí essa pessoa ela acaba não cumprindo a parte dela, esse contrato que esteja registrado em cartório, ele vai servir como uma prova material para você provar, se necessário, diante de juízo, que aquela pessoa ela não cumpriu a parte dela do acordo. Então, assim, você pode pleitear dentro de uma ação judiciária e você está certo. O contrato ele é basicamente para trazer uma certa segurança e confiança para ambas as partes. Excelente, Jacina. A sua pontuação é muito importante, porque eu acredito que essa seja uma dúvida bem comum das pessoas, né? É, algumas pessoas já podem ter passado, né, pela não realização de um compromisso firmado com outra pessoa, aquela outra pessoa não firmou, mas como foi somente um compromisso de boca, a pessoa acha que não tem direito, né, de recorrer na justiça, procurar seus direitos, né, e reaver aquilo que é seu por direito. Então, até um acordo, né, entre duas pessoas que não seja formalizado, seja registrado em cartório ou tem algum outro meio de comprovação, mas aquelas pessoas de boa fé firmaram aquele compromisso, seja uma prestação de serviço ou então seja a compra e venda, né, de um imóvel, pode ser revisto sim, né? A justiça está aí para isso, né? Para poder fazer valer o direito de cada um. E agora, pessoal, a gente vai ouvir a próxima pergunta. Bom dia, estou aqui com a Tereza no Centro Comercial de Iguatu e ela tem uma dúvida para fazer sobre o que é contratos, para que servem, Tereza? Bom dia, tudo bom? A minha dúvida é qual o benefício que eu teria em fazer um contrato de aluguel, né? Alugar um imóvel, alugar uma casa, algo desse tipo. Show. Bom dia. Excelente pergunta da nossa amiga Tereza, né? Quem nunca se questionou quando vai alugar, né? Ou então até pretende colocar um imóvel à disposição para aluguel, se o mais seguro será, né, firmar um contrato com aquela pessoa, né, um contrato em tempo determinado, né, até quando aquele contrato pode valer, ou até mesmo ir na confiança, no boca a boca, né? O mais indicado é que essa pessoa realmente procure, seja um advogado ou uma pessoa, um cartório, ou até mesmo uma imobiliária, e feche ali os termos, né, que ela pretende firmar com aquela outra pessoa, até mesmo para, se em uma futura rescisão, nenhuma das partes, né, saírem prejudicadas. Estou aqui com o Wellington, aqui no mercado de Iguatu, e vamos saber qual é a dúvida dele. E aí, Wellington? Bom dia, doutora. Me diga uma coisa. Quanto tempo eu tenho ainda para cobrar um contrato em atraso? Eu tenho um aluguel
e a minha inquilina está atrasada. Quanto tempo eu tenho o direito de cobrar ela para sair do que é meu? Eita, e aí, galera? Jacina, esse é um tema muito recorrente, certo? E gera muita dúvida nas pessoas, né? Todo mundo sempre tem uma dúvida em relação quando vai ceder um imóvel de aluguel para outras pessoas. Sim. E é muito importante que as pessoas entendam que o contrato ele vai trazer por escrito os deveres tanto do proprietário como de quem está alugando o imóvel, como também os benefícios para essa pessoa, certo? Por exemplo, o proprietário ele precisa ter uma segurança de que ele vai receber o valor do aluguel. Ele precisa ter uma segurança de que aquele inquilino vai ter um tempo determinado naquela casa que ele está morando, né? E para o inquilino, os benefícios para ele vai ser uma segurança de um lar, né? Que é até um direito fundamental do ser humano, e também um benefício para o inquilino é que existem certas obrigações para o proprietário justamente para com o inquilino, certo? Que seria de prestar manutenção do imóvel em questões de estrutura, né? Também até para uma segurança do inquilino, para que esse dono ele não possa tirar ele de lá antes de um determinado prazo, a pessoa não venha a ser expulsa da casa que ela mora, né? Então traz segurança para ambas as partes. Então é muito importante que na questão de aluguel, tanto um aluguel residencial quanto comercial, faça-se um contrato. Exatamente. Isso traz segurança, né? Os contratos realmente eles buscam trazer segurança para ambas as partes, né? Até mesmo porque um contrato ele tem o intuito, né, seja por tempo determinado, que ele seja cumprido, né? E que nenhuma das partes ali no final saia lesada ou em desvantagem, certo? Já assim, né, existe alguma regulamentação própria no sentido de aluguel de imóveis? Sim, existe. Existe a lei do inquilinato, a lei 8.245 de 91. Ela regula exatamente o que deve estar dentro do contrato, certo? Aquilo que não pode, cláusulas que não podem ser abusivas, porque dentro de um contrato, as duas partes elas precisam ser beneficiadas, certo? E elas precisam ser responsabilizadas igual. Ninguém pode sobressair em benefício diante de outra pessoa, da outra parte, né? Então, mais uma vez, o contrato ele nos traz essa segurança para as duas partes. Estou aqui com a dona Joyce, no Centro Comercial de Iguatu, e vamos saber qual é a dúvida dela. E aí, dona Joyce? Porque eu tenho um contrato com a TIM, mas aí ela está cobrando muito mesmo. Eu tenho que fazer. Pronto. Uma dúvida extremamente recorrente, né? Quem nunca sofreu com cobranças que não contrataram em linha telefônica, né? Eu acredito que todos nós já passamos por essa situação. E assim, os contratos, né, de adesão em relação à prestação de serviço, né, de linha telefônica, eles são unilaterais, né? O que ocorre? Você contrata, a própria operadora já tem um contrato pronto, né? Você fez aquele contrato, se você achar pertinente que ele está adequado, está dentro do que você espera, você assina aquele contrato. Ele poderá ser rescindido a qualquer momento, ou até mesmo negociado, né? No caso da dona Joyce, ela tem uma linha telefônica e ela percebeu que a fatura dela subiu um pouco, né? E não está gostando, porque não está em condições de pagar, né? E o que a gente indica, dona Joyce, é que a senhora tente, né, falar com a sua operadora, seja a questão de tentar ver um acordo, né, ver um plano que caiba, né, no seu orçamento, ou até mesmo você poderá rescindir o contrato, certo? Porque como é um contrato unilateral, ele poderá ser rescindido a qualquer momento. Basta que a parte, né, queira, certo? Só que tem que se respeitar algumas informações que o próprio contrato prevê, né? Nesses planos, né, de prestação de serviços, seja de operadoras, né, de streaming, entre outros contratos, né, que você assina um contrato, né, e aquela operadora fornece aquele plano, né, de linha telefônica, deve-se observar algumas indicações que normalmente, na maioria deles, existem, que é a questão da cláusula de fidelidade. Normalmente se estipula um prazo, né, que você vai ter que pagar durante um certo período, normalmente é um ano. Se você quiser rescindir antes de um ano, você poderá rescindir normalmente, como eu já citei. É um contrato unilateral. A qualquer momento você poderá fazer a rescisão do contrato. Só que se dentro da cláusula de fidelidade, né, que você tenha com o operador, tiver a questão de multa, né, ou até mesmo a questão de pagar um valor, se você sair antes do contrato, né, que foi firmado,
você deve se observar que você terá que desembolsar algum valor, né, referente ali ao período ainda que faltava para poder cumprir aquele contrato. Lógico que se já perdurou esse tempo, não será mais necessário e nem será devido à cobrança de qualquer valor com relação à rescisão. Caso que. Essa é É. a nossa dica. Mas também precisa ser levado em consideração que esse contrato, dentro de 12 meses, caso a operadora ela venha aumentar essa parcela, esse valor da mensalidade, eles precisam avisar antes. Se não tiver um aviso prévio, você pode entrar no judiciário, você pode entrar com ação contra, porque isso pode causar um certo dano. Então, nesse caso, o consumidor ele precisa ser alertado anteriormente. E também no caso de algum tipo do serviço não estar tendo qualidade, né? Então, isso também contribui com que ela pode sair, ela pode reincidir esse contrato antes de um ano sem necessariamente pagar uma multa. Exatamente, pessoal. Eu acredito que a maioria das pessoas acabam assinando esses contratos, né, seja de linha telefônica, de streaming, esses contratos, né, virtuais para prestação de algum tipo de serviço e simplesmente não olham todos os pontos, né, do contrato, certo? Aí se surpreende quando às vezes precisam, né, de fato fazer a rescisão porque não está gostando de algo, né, que o serviço não está sendo suficiente para a pessoa e quer rescindir para contratar outro serviço, mas não observou na hora da contratação, né, ali quais são as cláusulas, quais são todos os pontos, inclusive deve ter, né, previsto nesse contrato uma cláusula específica sobre a rescisão, certo? Para ambas as partes, né? Qual é o dever de ambas as partes, se alguma delas decidirem rescindir o contrato, certo? E assim, em questão de rescisão desses contratos de operadoras é bem simples, né? Você pode utilizar o próprio 0800 da operadora ou até mesmo procurar os canais oficiais dessa operadora e solicitar o cancelamento, né? Bom, pessoal, esse foi o nosso episódio de hoje do Contratualizando. Espero que tenhamos tirado todas as dúvidas, certo? Se restou alguma dúvida, deixa fixado aí a pergunta. E Escreve nos iremos responder. comentários, deixa o like, segue a gente. Valeu, pessoal! Obrigada à nossa plateia que está aqui nos bastidores. É isso aí, pessoal. Até o próximo episódio.